Há um livro muito interessante que está lá em cima, um dos livros que temos lá em cima à venda, do bispo Robert Barron, que é um bispo norte-americano, que, que o livro tem assim como título: Isto é o meu corpo, um apelo ao renascimento eucarístico. E o livro é escrito na sequência de uma pesquisa, uma sondagem realizada nos Estados Unidos da América, numa sondagem realizada que apenas 69% dos católicos, ou melhor, ao contrário, que revelou que 69% dos católicos norte-americanos não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia. Portanto, 70% não acredita. Para a maioria dos católicos de hoje, a Eucaristia é apenas um símbolo de Cristo e a missa é apenas um grupo de indivíduos com ideias semelhantes reunindo-se para celebrar a própria vida. Isto é a pergunta que muitas vezes eu faço em grupos de, não sei, de equipas Nossa Senhora ou na Missão País, que acompanho desde há alguns anos, que perguntam então, o que é a missa? E as pessoas, uma assembleia, leitura da palavra de Deus, uma encenação. Tudo isso é a missa, mas a missa é muito mais do que isso. A missa é a renovação incoerente do sacrifício do Calvário sobre a cruz. E por isso é que a missa é tão determinante para a vida dos cristãos. O que é um cristão? É um homem que vai à missa. O que é um padre? É um homem que celebra a Santa Missa. Isso é o mais importante, é o que determina a vida de um padre, de um cristão. E esse foi o motivo pelo qual eu também, eu e a Rita, pensando neste evento, neste simpósio, quisemos convidar algumas pessoas que viessem a falar da importância da Eucaristia na sua vida. Eucaristia nos jovens, e convidei uma jovem, a Raquel, que estuda filosofia, que é uma grande cantora, além disso, porque canta aqui num dos coros que temos aqui no Oratório de São José Maria, é um grande coro. Tem 22 anos, faz o mestrado de filosofia, a escrever tese em Santo Agostinho, da Nova de Lisboa, e é colaboradora da RFM, escreve lá umas reflexões, como uma boa filósofa, e dá catequese na paróquia da Portela, de Cristo Rei da Portela, e faz parte também de dois projetos muito interessantes. Um é o Queima-te, não sei se conhecem, do Instagram, com aquelas frases fortes, muito fortes sobre o Queima-te, e de um projeto que é o Foco, que é o reviver o jubileu que acontece em Roma, aqui em Portugal. E tivemos aqui há um mês, mais ou menos, aqui no Oratório de São José Maria, o Foco, um simpósio na comunicação, com a Áurea Miguel, com o Padre Paulo Franco, da Rádio Nascença, e com o Pedro Viana e a Dora, do Gabinete de Informação do Opus Dei. Ontem tiveram um novo evento, que é o Jubileu dos artistas, na Católica. Pensavam que não podia ser aqui por causa deste evento. Eu já disse que temos um diferente aqui. Podia ter sido perfeitamente aqui, que isto dá para tudo. Que foi muito interessante. Não, foi? Correu bem? Não sei. Muito bem. E é a segunda de 5 irmãos, é isso? Isso mesmo. É isso mesmo. E eu, por acaso, quando estive na Missão País, 3 anos, 4, depois com a pandemia, como é que se chamava? Alvorninha, fiquei em casa dos teus avós. Fiquei lá durante 4 anos, durante uma semana seguida, fiquei lá a preparar um pequeno almoço impecável. E não só, pois, porque era uma vergonha, estes padres modernos, eu saía de manhã às 7h30 da manhã e chegava à 1 da manhã, não sei. Eles acreditavam que eu estava a fazer coisas boas. Realmente, ao fim daquela semana, confessou-se muita gente. Depois temos o Vasco Sousa Pinto, meu primo, também, o número 2 de 43 primos, eu sou o número 3. A quem eu estava a pensar quem é que podia vir. A Raquel vai-nos falar sobre a Eucaristia e os jovens. O Vasco, a Eucaristia na vida profissional, uma azáfama de 7 filhos, tem 7 filhos, da mulher também, da Graça, com confusão com a Graça, coitada, tem que ir à missa, não sei como é que a missa foi entrando no dia a dia e consegue ir à missa todos os dias no meio desta confusão, toda esta confusão. E foi quem me ajudou e quem fez todos os cartazes, a exposição que temos lá em cima foi toda ele que, foi a sua empresa do Vasco que a desenvolveu. Não, a Ana Velosa e a Rita fizeram tudo, e o Padre Miguel Cabral, etc., fizeram estas coisas todas. E depois ele concebeu, fez a parte, a produção. Isso. E muito bem, está aqui muito atrapalhado. Miguel, não me faças perguntas, por favor. Ai.
começa. E finalmente temos a Rita Organ, que me tem. Está ali também o Pedro, seu marido, e os pais, o irmão, que me tem ajudado ao longo, que me desafiou já há alguns tempos, desde que nos conhecemos aqui há um. Não é há um ano, se calhar, não é há um ano. Há um ano e tal. É verdade. Não. Muito bem, janeiro, depois eu não me lembrava exatamente. Mais uma das pessoas que vem aqui, tanta gente vem aqui ao oratório confessar-se e falar com aos serviços que nós cá damos. E pronto, e foi, nasceu esta amizade também, e a ideia que ela tinha, temos que fazer isto, e o Carla Cutes, e os milagres, oh, Rita, calma, não me chateias, eu tenho imensa coisa a fazer. Oh, Miguel, Miguel, mas quando? Está bem, então vá, o que é que é? Vamos fazer. Depois sentámos, começámos a elaborar o projeto, depois queria, e assim nasceu, e foi nascendo, e portanto, dentro dos meus, eu tenho três pins do WhatsApp, não é? Três mensagens mais importantes. Uma delas é a Rita Organ, porque andamos nos últimos tempos permanentemente pedindo desculpa, mas é assim, estamos sempre, já se inscreveram tantas pessoas, pá, Miguel, mudamos lá para cima, cá em baixo, e agora temos que fechar as inscrições, não fecha as inscrições, mas é preciso mandar, não fecha. E a Rita, pá, Miguel diz, pá, ele tem que fazer isto, calma, já está a mandar mais. Mas mandou muito. E tem 3 filhos pequeninos, nós temos para ter esta exposição em novembro ou outubro, mas o bebê ia nascer e tivemos que adiar uns meses e agora não estão aqui as 3 pequeninas. E eu fui convidado até para batizar a mais nova, mas depois não dava. Havia muita coisa para fazer. É o próximo, o quarto, quando Deus quiser, se Deus quiser. Daqui a uns tempos, quando Deus quiser. E muito bem, e a Rita vai-nos falar sobre a Eucaristia na vida familiar. Cada um vai falar assim uns minutos e depois podemos abrir uma conversa. Já nos atrasámos com esta introdução, com o vídeo todo, mas agora falem com toda a calma, não há nenhum problema. Pode começar, a Rita fala e depois a Rita orienta o resto. Então, primeiro que tudo, dou aqui um contexto sobre a minha vida antes de ter a minha própria família, não é? Quando eu vivia com os meus pais. Pronto, eu tenho 31 anos, sou casada com o Pedro. Temos 3 filhas, a Teresa, a Amélia e a Jacinta. Eu sou nutricionista, mas acredito que antes de nutrir o corpo temos de nutrir a alma. E cada vez acredito mais nisso e acho que andam os dois par a par. Nasci numa família católica, cresci em Penamacor, numa vila pequena na Beira Interior, e tinha uma vida muito simples, muito longe da confusão, maravilhosa. E como a maioria das crianças, eu fazia o frete de ir à missa, não é? Porque os meus pais me levavam e nos obrigavam, mas eu não percebia verdadeiramente o que é que acontecia ali, o que é que eu estava a receber ali. Os nossos pais rezaram sempre connosco quando nós éramos pequeninos e a partir de uma certa altura deixaram de rezar, portanto a partir de certo ponto cada um de nós começou a viver a fé de uma forma muito individual. A minha mãe ainda fez ali algumas tentativas de rezarmos em família, mas a coisa acabou por não acontecer e depois cada um foi vivendo a sua fé individualmente. Dos meus 5 irmãos, dos meus 4 irmãos, somos 5. Atualmente eu sou a única que tem fé, e foi também por eles que eu quis estar aqui hoje. Ao longo da minha infância sempre tive uma grande amizade com Jesus e acho que foi a minha mãe que me transmitiu isso, porque tem uma fé muito simples e muito verdadeira. Mas foi só na adolescência, quando eu comecei a participar em campos de férias, missões universitárias, entrei nas equipas de Nossa Senhora, que eu comecei a perceber que a Eucaristia não era só um ritual, que era um encontro real com Cristo vivo. E esta descoberta levou-me a uma reconversão muito, muito forte, e daí o meu fascínio pelo Carla Acutis e pelos milagres eucarísticos, porque eu acredito que podem converter muitas pessoas, e converteram, e por outro lado podem aumentar a nossa fé. Pronto, agora falando da minha família atualmente, quando conheci o Pedro, ele não tinha fé. Tinha feito a sua primeira e única comunhão aos 9 anos e nunca mais tinha voltado. E eu nunca insisti com ele, mas quando começámos a namorar, como eu ia à missa, ele vinha também.
Portanto, começou devagarinho. Primeiro começou a fazer o sinal da cruz, começou a sentar-se e levantar-se quando era suposto, depois começou a rezar o Pai Nosso, depois o Credo, e ao longo de muitas idas à missa, muitas perguntas e respostas, foi-se deixando guiar por Jesus, e hoje comunga de joelhos, e é Ele que me chama para rezar o terço. Por isso, isto mostrou-me que o testemunho transforma vidas. E nós, enquanto pais, temos a maior das missões. Não só dar uma boa estrutura familiar, claro, e cuidar das necessidades materiais dos nossos filhos e da educação deles, mas, acima de tudo, guiá-los para o céu. Esse é o nosso papel principal enquanto pais, é guiar os nossos filhos para o céu, que é o nosso objetivo de cada um de nós. Portanto, é muito importante para isto termos uma consciência grande de que os filhos fazem o que os pais fazem. Os filhos não fazem o que nós lhes dizemos para fazerem. Por isso, se nós não fazemos, eles à partida também não vão fazer. E São José Maria, no ponto 941 do sulco, diz: a força do exemplo é tremenda. Quereis que os vossos filhos sejam bons cristãos, sede vós bons cristãos. Portanto, nós podemos dizer o que quisermos, mas se nós não formos um exemplo para eles, não vai acontecer. A família é o primeiro espaço onde a fé é vivida e transmitida. São João Paulo II dizia: a Igreja vive da Eucaristia. Se a Igreja vive da Eucaristia, então a Igreja doméstica, que é a família, também precisa de viver dela. Eu fiz aqui uma lista de alguns aspectos práticos. E dar um bocadinho o nosso testemunho. Nós ainda somos uma família muito verde, temos 3 filhas, a mais velha ainda não tem 4 anos, mas fazemos aqui um esforço grande, mas temos uma grande ajuda, a minha sogra, que muitas vezes fica com elas para nós podermos ir à missa mais calmamente. Mas a missa de domingo é central na nossa semana, portanto nós organizamos tudo em função da missa. Eu acho que quando já se tem uma série de programas e logo se vê se consegue encaixar a missa, é meio caminho andado para não se ir à missa. Portanto, esta é a primeira. Quando vamos com as 3, que acontece às vezes, optamos por ir a missas de crianças, que é mais cedo, para não interferir com horas de almoço e sesta. E é sempre uma missa mais dinâmica, em que as crianças participam, o padre faz uma homilia mais adaptada, é muito melhor para elas. E quando nos atrasamos para sair de casa, que acontece muito, mesmo quando achamos que temos tudo sob controle, atrasamos, lemos as leituras no carro, por exemplo, que ajuda muito. Chegamos à missa e já lemos as leituras. E é importante, às vezes os pais ficam um bocadinho sem força, sem coragem de ir à missa com as crianças e pensam: não conseguimos aproveitar nada, não conseguimos ouvir nada. Mas a graça que nós recebemos com o sacramento não depende da confusão que está à volta ou do barulho. Nós recebemos sempre graças infinitas, independentemente de termos ouvido a homilia ou não. Nós estamos ali para receber Cristo e é só isso e já é muito. E pronto, e é preciso ter consciência, pronto, quando um filho, por exemplo, já está a fazer muito barulho, está a incomodar toda a gente, tomar a decisão de sair, se for preciso. E é bom isto de envolver os filhos, de levá-los, por exemplo, na comunhão para receberem uma bênção. E é muito importante não fazer da missa um momento aborrecido para os filhos. Portanto, levar brinquedos com que se possam entreter, que não sejam barulhentos, com peluches, bonecas, livros, cadernos, lápis. Eu quero muito desde cedo explicar-lhes o que é que acontece em cada momento da missa, e por isso eu escrevi uma missa explicada para crianças e que posso partilhar com quem quiser. Não sei se vou ter tempo de partilhar aqui hoje, se calhar o Padre Miguel deixa-me, não sei. Acho importante desde cedo explicar coisas tão simples como onde é que está Jesus, não é? Para chegar e dizer olá e dizer adeus antes de nos irmos embora. Mas nós ainda estamos mesmo no princípio deste desafio de trazer os filhos para a fé, e eu penso muito como é que será quando elas crescerem. Acho que o Vasco, com 7 filhos, já será a melhor pessoa para falar sobre isto. Mas eu lembro-me imensas vezes de uma frase do Padre João Seabra, que ele disse uma vez, que é: Deus quer mais a nossa liberdade do que a nossa salvação.
E, portanto, nós temos que dar aos nossos filhos, número 1, ferramentas, número 2, o exemplo, número 3, rezar por eles, não esquecer, e depois respeitar a liberdade de cada um e confiar tudo nas mãos de Deus, por mais difícil que possa ser. Por fim, não esquecer, a missa é um encontro real de amor com Jesus e é uma renovação do sacrifício da cruz. Tornamos-nos presente no momento da paixão e morte de Cristo, que morreu por nós por amor. Santo Agostinho dizia: ninguém come desta carne sem antes adorá-la. Que possamos ensinar os nossos filhos a amar e adorar Jesus na Eucaristia. E se queremos que os nossos filhos tenham fé, devemos ser os primeiros a viver a fé com autenticidade. Como disse São João Paulo II, família, torna-te aquilo que és. Uma igreja doméstica alimentada pelo próprio corpo de Cristo. É isto. Eu agora tenho aqui a missa explicada, não sei se posso ler. Pronto. Então, eu escrevi isto para pais com filhos pequeninos, porque é muito difícil para uma criança perceber o que é que se está a passar em cada momento da missa, e mesmo para os adultos. Eu acredito que para alguns adultos também é estranho, não é? Parece um conjunto de ritos sem grande sentido. Então eu escrevi esta missa explicada para crianças. Ato penitencial. Agora pedimos desculpa a Jesus pelas coisas que não fizemos tão bem. Assim, essas coisas já não ficam connosco, porque Jesus as leva embora. Glória. Cantamos com os anjos para louvar Deus, nosso Pai, Pai de Jesus, porque Ele é tão, tão bom. Primeira leitura. Vamos ouvir o que Deus ensinou ao seu povo há muito, muito tempo atrás. Segunda leitura. Agora vamos ouvir uma carta muito especial. Foi escrita por um dos amigos de Jesus para ensinar os primeiros cristãos a viverem bem. Evangelho. Agora é mesmo Jesus que vai falar connosco. Temos de ouvir com muita atenção. Homilia. O Senhor Padre agora vai explicar melhor tudo o que Jesus nos disse. Credo. Repetimos tudo o que acreditamos sobre Deus. Ofertório. Agora, para além de darmos uma moeda, no nosso coração damos também a Jesus toda a nossa vida, as coisas más e as coisas boas. Santo. Agora cantamos com os anjos e os santos porque Jesus vem até nós. Consagração. Agora de joelhos. Temos mesmo de estar em silêncio. Jesus está no pão e no vinho. É um momento muito, muito especial. Pai nosso, rezamos a oração que Jesus nos ensinou. Paz, damos a paz, porque Jesus quer que sejamos muito amigos uns dos outros. Cordeiro de Deus. Jesus morreu por nós para nos salvar. Agora pedimos a Jesus que tenha paciência connosco e nos ajude a sermos melhores. Comunhão. Agora vamos receber Jesus e Ele vem morar no nosso coração. Ação de graças. Agora temos um momento muito especial. Jesus está dentro de nós. Fechamos os olhos, falamos baixinho com Ele e agradecemos-lhe por ter vindo ao nosso coração. Depois ficamos bem quietinhos e em silêncio, porque Jesus também nos quer falar. Saída. Agora saímos da missa e levamos Jesus no nosso coração para espalharmos o seu amor por onde quer que passemos. E é isto. Boa tarde a todos. Não sei se quero agradecer este convite ao Padre Miguel, porque acho que por ser meu primo quis só pôr-me à prova. Vamos ver como é que me safo. Obrigado, Rita, pela iniciativa desta exposição e por todo o empenho com que se realizasse. Realmente foi fantástico. Não desistiu perante nada, nem perante o Padre Miguel. Raquel, conhecemos muito bem a sua irmã. É muito amiga da Carminho, da nossa segunda filha, e portanto temos saudades dela, desde que namora com o Samuel não a vimos tanto, mas gosto muito de estar aqui consigo e também fiz um curso com o seu pai, portanto conheço-os muito bem. A Rita e o Pedro conheço também, porque a Graça e eu, a minha mulher Graça, pilotámos uma equipa de casais, de jovens casais nas equipas de Nossa Senhora, e era a equipa deles, e tivemos um ano até fazerem o compromisso. E, portanto, achei muito engraçado quando a Rita me convidou a preparar o design e esta exposição que está feita lá em cima. Bem, sou de uma família católica.
Os meus avós eram do Porto, foram sempre bom exemplo de cristãos, famílias numerosas, terço diário, missa e casa sempre aberta para todos. O meu pai é o mais velho de 8 e a minha mãe a mais velha de 13. O meu pai é militar e, apesar da minha mãe saber que casar com um militar significava estar muitas vezes sem a presença diária do outro, casaram mesmo e tiveram 5 filhos. O mais velho, o Zé Maria, ainda no Porto, e enquanto foi possível, a minha mãe seguiu o meu pai por todo o lado. Sempre que podia, estava no quartel mais próximo, próxima do quartel, ou no quartel se podia viver nesse quartel. Chegou mesmo a ir ter com o meu pai, que estava de serviço em África, e onde eu acabei por nascer, quase no meio do mato, mas acabei por nascer em São Paulo de Luanda, em Angola. Depois nasceu o meu irmão João, que por ser fraquinho teve que ser recambiado para a metrópole, não aguentou a África. E mais tarde, em Lisboa, nasceram o meu irmão Paulo e, finalmente, a minha única irmã, Teresinha. Bem, com o 25 de Abril, o país estava uma grande confusão. As escolas tinham poucos valores. Então, com os mais velhos a chegar à idade escolar, os meus pais decidiram que tinham que parar num local onde seria mais provável o meu pai estar mais vezes. Colocado de serviço para estar próximo da família. E decidiram-se assentar em Lisboa e pôr-nos numa escola que estivesse formação cristã. Nessa altura, começaram os colégios de fomento e então fomos para lá. A minha mãe foi a primeira funcionária e nós os primeiros alunos em 1978. Eu, apesar de ter aprendido doutrina cristã, de ter os meus melhores amigos como bons cristãos e de saber exatamente o que Jesus me pedia e o que estava certo, o que estava errado, o máximo que fazia nos primeiros anos, depois do colégio, era ir à missa aos domingos, rezar as 3 Ave-Marias antes de me deitar e confessar-me de vez em quando. Para não ter que mentir à minha mãe quando perguntava: estão confessados? Foi à missa? A missa de domingo era sagrada. Além de saber claramente que era um mandamento, a minha mãe lembrava sempre nos domingos que tínhamos que ir, desse dever. E realmente houve dias que foi difícil. Nas férias na Berlenga, não há igreja, na Serra da Estrela, era difícil de conseguir ir à missa aos domingos. Mas arranjava sempre um amigo que me levasse, por vezes pagão, mas que se deixava convencer e levava-me sempre à missa. Entretanto, casei com a Graça, que tem muita graça. Deixou-me encantado e que, sem saber, era o meu verdadeiro desafio para chegar ao céu. Fui tentando fazer aquilo em que acreditava, seguindo a educação que me tinha sido dada e que me parecia que estava certo. Tendo os filhos que Deus nos dava. Primeiro a Teresinha, depois a Carminho e, finalmente, o rapaz, o Manel. Andava ocupado com as muitas tarefas do dia-a-dia, com uma família excepcional e com poucos amigos, e com bons amigos, mas não passava de um cristãozinho com pouca vida interior. Poucos anos depois de começar a trabalhar, constituí uma sociedade com um amigo, numerário do Opus Dei, mas que não acrescentou nada à minha vida espiritual. Apesar da empresa ir crescendo, investíamos tudo o que ganhávamos, ocupava muito tempo e dava muito pouco para viver. Então, em 2004, ficámos à espera do nosso 4º filho, o Vasquito. E tive que me fazer ao largo, procurar trabalho e mais estabilidade. Como Deus escreve direito por linhas tortas, fui contratado para diretor comercial de uma empresa na Estefânia, com cerca de 40 empregados, em que o diretor-geral era um ateu convicto, mas que me ensinou muito, principalmente ética profissional, civismo e até respeito pelas diferenças dos outros. Teve maus exemplos na sua aldeia, mas tinha este senhor a convicção de que os católicos são hipócritas, que apesar do que apregoam não têm consideração pelas leis e pelos outros. Fogem aos impostos sempre que podem, não são totalmente honestos, não se preocupam em cumprir regras ou questões cívicas. Na realidade, comecei a pensar que algumas destas coisas fazia sem me aperceber e conhecia muitos cristãos que as praticavam com toda a descontração. Como não cumprir sinais de trânsito,
ou guiar acima da velocidade de segurança na cidade ou mesmo no bairro, estacionar em cima de um passeio, não deixando passar um carrinho de bebé ou uma cadeirinha de rodas, ultrapassando bichas ou não deixando passar os outros à frente, mesmo para a comunhão, procurando a forma de contornar regras das instituições ou mesmo do governo do nosso país. Não temos que ser quadrados, mas pareceu-me que devia ser mais rigoroso. Comecei a estar mais atento e a procurar ser mais cumpridor e a tentar também ser melhor cristão. Entretanto, tivemos mais 3 filhas, a Migaça, a Maria e a Assunção. E apesar de cada uma ter trazido um pão debaixo do braço, não tínhamos mãos a medir. Andava cansado e as dificuldades e contratempos implicavam muitas vezes indignação e desânimo. Mas como queria ser exemplo no trabalho, gostava de chegar cedo e apercebi-me a certa altura que tinha missa às 8 da manhã num centro de sacerdotes reformados junto ao Saldanha. Então comecei a ir primeiro alguns dias e depois todos os dias da semana. Como ia à missa com mais frequência, comecei a confessar-me regularmente. Lembro-me de pensar, cerca de 1 ano ou 2 depois, que apesar de me sentir bem por ir à missa, não continuava mais ou mesmo na mesma, como a lesma. Mas com a confissão e depois com a direção espiritual, com o Padre José Rafael, surgiu a pergunta: e por que não ao sábado? Aqui foi um salto monumental. Organizar o sábado significava planear, preparar, falar com a minha mulher, não sendo no dia a dia do trabalho, complicava muito, deixar-me preguiças. Hoje em dia tenho a certeza que cada passo foi importante e transformador na minha vida interior. Estar em graça é meio para receber mais graças. Visitar diariamente Nosso Senhor na cerimónia da sua paixão, morte e ressurreição é inspirador, mas além disso recebê-lo é renovador. Não deixei de ser o mesmo, mas agora sei por onde ando. A que devo o que me pede Deus Nosso Senhor. E esforço-me por ser melhor e por me ultrapassar. É como quando deixamos de ouvir o nosso pai, ou o nosso chefe, como um zumbido ao longe, e começamos a ouvi-lo realmente, e até a percebê-lo, a achar que tem sentido o que diz, e mais, quando fazemos ou tentamos fazer o que nos pede, andamos mais confiantes, realizados e felizes. E depois queremos mostrar-lhe os resultados. Deixei-me de cair nas mesmas pataquadas, de me preocupar tanto com coisinhas sem importância, para ter consciência das minhas fraquezas e da luta que devo travar dia a dia, para estar mais próximo de Deus Nosso Senhor e dos outros. A Eucaristia, através da Santa Missa e da comunhão diária, trouxeram principalmente a presença de Deus na minha vida, a alegria e paz de quem está no caminho certo, de quem se deixa levar por quem sabe. Só tenho de manter de ser fiel. Como diz o Papa Francisco, há bocado foi comentado isto, nunca daremos suficientemente graças ao Senhor pela dádiva que nos concedeu através da Eucaristia. Trata-se de um dom de veras grandioso e, por isso, é tão importante ir à missa. Ir à missa não só para rezar, mas para receber a comunhão, o pão, que é o corpo de Jesus Cristo, que nos salva, nos perdoa e nos une ao Pai. É bom fazer isto. Quando na Terra se recebem pessoas com autoridade, preparam-se luzes, músicas, trajes de gala. Para hospedarmos Cristo na nossa alma, de que maneira não devemos preparar-nos? Já nos ocorreu pensar como nos comportaríamos se só pudéssemos comungar uma vez na vida? No livro de memórias do pai da minha mulher, Graça, conta que quando era criança ia para Gerás do Lima e acordava cedo para ajudar à missa e na altura da consagração o sacristão tocava o sino para que todos os que estavam a trabalhar no campo parassem, tirassem o chapéu e com presença de Deus dissessem uma jaculatória. Demonstravam respeito, devoção pelo acontecimento tão importante que se estava a passar. O problema é que o meu sogro queria era ser o sacristão e tocar o sino. E como o sacristão não o deixava, ele levou todas as meias que tinha em casa e forrou o badal do sino com as meias. Na hora da comunhão desse dia, só se ouviu puf, puf.
E nunca mais foi acólito por ali. Nesta altura, as pessoas preparavam-se para comungar. Havia esmero em preparar bem as almas e o corpo, as melhores roupas, o cabelo bem penteado, o corpo fisicamente limpo, talvez até com um pouco de perfume. Eram delicadezas próprias de gente enamorada, de almas finas e retas que sabiam pagar o amor com amor, como diz São José Maria em Cristo que Passa. Diz ainda, Jesus ficou na Eucaristia por amor, por nós. Ficou sabendo como é que os homens o receberiam. E como é que o recebo? Ficou para que o tome, para que o visite e lhe conte as minhas coisas. Quero aprender de Nossa Senhora a humildade e a disponibilidade sem condições para amar, acolher e servir a Jesus Cristo. Como Nossa Senhora quer dizer o fiat, faça-se como Deus quer. E também ser sacrário de Nossa Senhora e dizer como na comunhão espiritual, quisera eu, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe. Muito obrigado. Eu tenho uma coisa em minha defesa que é, eu tenho 22 anos, eu não tenho tanta experiência, não tenho tanta coisa para contar, embora acho que já tenho alguma. A mim, o Padre Miguel pediu-me que explorasse o tema dos jovens e da Eucaristia, como jovem, e a verdade é que também contacto como jovem com vários ambientes muito, muito diferentes. Eu estudei e estudo, se bem que agora estou só com um pé porque estou a escrever a tese de mestrado, mas estudo na nova FCSH, Filosofia. Como sabem, é uma faculdade não muito conservadora, quanto mais cristã, e portanto contactei também cedo, e era o que eu queria. Era um desafio, mas também sabia que tinha muitos bons professores e apanhei muitos bons colegas. Contactei logo desde cedo com este ambiente afastado e hostil, e depois sou catequista na minha paróquia e colaboro em várias atividades de formação para jovens e crianças. E a minha paróquia, portanto, é a Paróquia de Cristo Rei da Portela, que não faz parte do Concelho de Lisboa, está ali à entrada e recebe gente tanto da Portela, mas também de muitos bairros ali ao lado e muito contrastantes. Por exemplo, o Parque das Nações, Sacavém, Moscavide, e eu também vejo isso e acho que isso me enriquece porque vejo várias facetas também da Igreja. Por fim, recebo os meios de formação da obra, andei no Mira Rio e nos clubes, e portanto também vejo este lado de gente que procura formar-se e praticar a sério, viver a sério a sua fé. Portanto, acho que tenho qualquer coisa para dizer e o que vou tentar fazer é dar a minha experiência como jovem. Há aqui outros jovens que poderiam falar, e para que isto não seja muito enviesado, tentei também fazer alguma pesquisa, portanto, ver algumas estatísticas, fui aos últimos censos, que são de 2021, e ver também o que era dito sobre os jovens, a fé, a Igreja, para entrar aqui um bocadinho no tema da Eucaristia, porque acho que as coisas estão muito unidas. Então, a primeira coisa, neste último censo, o que ficou registado foi que dos jovens portugueses, 70% dizem-se católicos. Claro que este dizer-se católico muitas vezes traduz em são batizados, os pais casaram pela Igreja e no final da vida eles esperam desejam receber os ritos finais, mas não passa disto. Perante este cenário, eu acho que muita gente, isto tem acontecido não só em Portugal, mas no mundo inteiro, e acho que eu ouço às vezes um discurso um bocadinho derrotista, os jovens, está tudo perdido, não sei o quê, e eu por acaso não vejo nada assim. Aliás, quando estava a fazer alguma pesquisa sobre estas estatísticas, vi este comentário, que eu nem conhecia o senhor, é um professor de Teologia e Sociologia das Religiões do Reino Unido, chama-se Stephen Bullivant, e ele diz: o cristianismo era originalmente muito estranho e é provavelmente bom para nós sentirmos um pouco estranhos.
pronto, eu vejo as coisas também assim, sobretudo na minha experiência na faculdade. Tenho visto muita gente, talvez seja um exagero, mas tenho visto algumas pessoas converterem-se e a sensação que eu tenho é, quanto mais afastados, isto não é certo, mas se há honestidade e se há boa vontade, caindo fundo, quando vem uma luz, quando vem um sinal de esperança, a renovação, a transformação é uma coisa impressionante. Transforma-nos a nós, a mim, que sempre tive esta presença também de Deus e do cristianismo na minha vida. E, portanto, eu acho que a primeira coisa que tenho a dizer é que, frente ao cenário, ao panorama geral no mundo e em Portugal, sobretudo nos jovens, eu acho que é bom porque assim nós damos um ar de loucos e provocamos escândalo, que era aquilo que São Paulo dizia, e eu acho que isso é bom. Acho que isso é bom para nós e para os outros. Depois, também tinha aqui uma frase de Santo Agostinho, como não podia deixar de ser, agora estou a escrever a tese sobre as confissões, que diz: a fonte da vida é mais agradável para aqueles que sentiram extremada a sua sede. Portanto, novamente esta ideia, acho que quem sente a sede e com muita força, depois percebe a riqueza da fonte da vida. Portanto, o que eu sinto é que, por um lado é isto, estamos pior, mas há mais esperança por este lado, e por outro lado também os jovens, e é uma coisa que eu tenho notado, pelo menos em Lisboa, não é? Em Lisboa e arredores, os jovens que são cristãos são com muito mais força e muito mais a sério. Eu vou à missa de vez em quando à semana e quando vou à missa reparo que na Assembleia as faixas etárias mais bem representadas, peço desculpa aos presentes, mas são os mais idosos todos e os mais jovens. Também admito que sejam os que têm mais tempo, mas é o que eu noto. E, portanto, não é que haja mais jovens católicos, porque as sondagens mostram que não, mas eu acho que os jovens que são, porque têm que enfrentar uma resistência muito maior, são com muito mais força, são com muito mais profundidade. E também noto isso nas iniciativas que têm surgido. Acho que, sei lá, falo da missa, refiro-me à Missão País, aos NECs, aos Núcleos de Estudantes Católicos, imensas iniciativas que têm surgido no digital, por jovens, por pessoas não jovens, mas muitas para formar, iniciativas de índole de cariz social, por exemplo, o Projeto Mais, os Amigos Improváveis, o Projeto Convidas durante a pandemia. Portanto, acho que tudo isto é sinal de que a Igreja podemos ser menos, mas estamos muito vivos e há uma boa triagem que se faz. Depois aqui, relativamente mesmo à Eucaristia, lá está, quanto mais a sério e quanto mais vive essa fé, acho que ela rapidamente desemboca nisto, na frequência dos sacramentos e sobretudo da Eucaristia. Acho que aqui, pronto, vale a pena relembrar, e acho que é assim, dos acontecimentos recentes mais marcantes, a JMJ Lisboa 2023, em que estavam naquele recinto, no Parque Tejo, mais de 1,5 milhão de pessoas, de jovens, de imensas nacionalidades, e via-se claramente que alguns não tinham tanta prática e fizeram-se, eu fui ver, 10 minutos de silêncio absoluto. Portanto, acho que há esperança, vejo isto assim. Há alguns desafios também. Acho que, portanto, apesar destes projetos todos e do que tem surgido, muitos deles incluem no plano a Eucaristia, portanto, um momento para a missa, para todos participarem na missa. Acho que às vezes ainda está esta ida à missa e a participação na Eucaristia nos jovens está muito sujeita a isto, aos grupos. Ou seja, as pessoas começam a crescer, saem da faculdade e agora já não tenho o meu NEC, já não faço Missão País. Pode ter ficado lá, obviamente, a semente e que foi crescendo e, entretanto, não preciso desses grupos, mas acho que aqui ainda falta um bocadinho formação. Por um lado, procura por aumentar a devoção à liturgia, também o cuidado na liturgia. Há imensas igrejas em que o coro não é tão bom, o Senhor Padre não tem o dom da palavra, mas Jesus continua lá e portanto, acho que falta esse lado e o lado da formação também, perceber que está mesmo lá Jesus, não é? Porque acho que a questão toda de
crer mesmo na presença real de Cristo na Eucaristia ainda está muito também por trabalhar. A Igreja tem procurado dar resposta a isso, mas estatísticas também indicam, sei lá, nos Estados Unidos, 70% das pessoas que se dizem católicas não creem na doutrina da transubstanciação. Portanto, é um número impactante. E Europa e Itália, mais ou menos o mesmo, 30%, apenas 30% é que creem na transubstanciação e, portanto, ainda reparo que há muitos jovens que podem admitir este lado, é importante ir à missa, não vamos tirar um momento da missa do nosso plano social, etc., mas é preciso ir mais longe. Se não tiver o meu grupo de amigos, se os cânticos não forem tão bons, etc., acho que é preciso aqui algum esforço de formação, de ir mais longe. Pronto, no fundo, era isto que tinha para dizer. Muito obrigado aos três. Todos têm a mesma nota comum. Todos se recusaram a estar aqui presentes nesta mesa quadrada. Pedi, Vasco, vem, não vou. Vais. Eu sou muito mandão. Portanto, acabaram. A Raquel foi mais difícil. A Rita também não queria. E todos foram extraordinários. Não, acho que foram. Unânime, foi extraordinária. Da Rita, diria que. No outro dia tivemos aqui uma conferência. O Oratório de São José Maria nos últimos anos, sobretudo, tem tido estes dois vertentes, os jovens e a família. Temos ajudado muitas iniciativas no âmbito da família, preparação de namorados, noivos, depois cursos de casamento. Neste momento somos o melhor curso de noivos que existe em Lisboa. E, portanto, no país, dados das últimas sondagens. Sei que está aqui pessoas dos Jerónimos, mas coitados, ficam um bocado. E, portanto, quem quiser mandar para cá. E na última conferência que tivemos aqui a semana passada, achei muita graça que o apresentador dizia, um espanhol extraordinário, assim, não há nenhum pai do Real Madrid cujos filhos não sejam do Real Madrid. E do Barcelona a mesma coisa. E não há nenhum pai do Sporting cujos filhos sejam do Benfica, era o que faltava. E não há nenhum pai que tenha os filhos do Sporting que chega à turma onde todos os colegas são do Benfica, que chega a casa a chorar e diz, pai, são todos do Benfica, vou ao Benfica. Não chegam. Ainda é mais do Sporting, como é evidente. Como é lógico, não é? E porquê que há tantos filhos de pais católicos que não vão à missa? Porque os pais católicos não choram com as alegrias, ou melhor, não choram com as tristezas do seu clube. E nesse aspecto o Sporting eu tenho sofrido bastante nos últimos anos. Não se alegram com as alegrias do seu clube, não vibram com o seu clube. E os pais estão chamados a vibrar com a Igreja. Como é evidente, se um pai, ao domingo, vai para a missa, como se fosse para a repartição de finanças, pagar os impostos, estamos perdidos. Quem é que quer ser católico daqui a uns anos? É impossível. Portanto, o que é preciso é fazer aquilo que a Rita dizia muito bem, explicar aos filhos, vamos à missa para rezar. E também disse umas coisas muito interessantes, que é quando não levem brinquedos que façam barulho, porque isto põe os padres, então os pais nervosíssimos, que é uma chatice. Muito obrigado, Raquel, também. Gostei muito e lembrei-me da Missão País e de outros. E estava a lembrar agora da Missão País, em que uma delas vieram perguntar o que é que eu achava de termos a adoração do Santíssimo toda a noite. Muito bem, se quiserem, tudo bem. Desde que fiquem vocês, eu não fico, eu vou dormir, fico um bocadinho, mas fazemos turnos, é o normal nestas coisas. Fazemos turnos e no final, depois de uma semana extraordinária, várias pessoas partilhavam que foi a melhor parte da Missão País, quando se fizeram coisas tão bonitas. Mas não só aí, como noutras ocasiões. Falta depois, isto tu dizias também, da formação. A formação, que pena também que dá como padre, às vezes em Fátima, noutros sítios, quando as pessoas vão à comunhão, mas não vão à confissão. Está tudo perdido. Por isso é que nós temos aqui tantas horas de confessionário. E quanto mais eu falar de confissões, mais trabalho vou ter lá em cima, não faz mal. Mas tem que se confessar, não dá. Com comunhão sem confissão, não dá. E obrigado, Vasco, também, finalmente. Eu convidei o Vasco, estava à procura de e cruzámos umas escadas no outro dia ali num centro do Opus Dei, e o Vasco disse-me que a minha vida mudou. Eu comecei a ser a sério mais católico quando eu percebi que a missa diária também era ao sábado. És tu que vais falar. Eu não queria, mas foi. E pronto, e foi isso mesmo.